Voltas, queridos alunos, dando sequência aqui ao nosso curso de Físico-Química, né, a parte de Físico-Química de superfícies, que a gente entrou na aula passada em macromoléculas. Hoje vamos estender um pouquinho mais esse nosso conhecimento, tratar do assunto de sistemas dispersos, né, ou coloides, né, não só coloides, né, mas vai ser o foco da nossa aula. Um tema que particularmente, é a minha aula favorita em toda a fisicoquímica, né? É um tema muito legal, muito aplicável, né? Então, sem mais delongas, vamos seguir em frente. Sistemas dispersos são sistemas heterogêneos ou micro heterogêneos, né? Então, deixei isso aí em parênteses para a gente ter essa ideia do micro heterogêneo, tá? Eles são diferentes do que nós chamamos de soluções verdadeiras. O que é uma solução verdadeira? Uma solução de água com NaCl, a gente não tem uma heterogeneidade, é um único tipo de solução. Mas esses sistemas que a gente vai ver que são dispersos, muitas vezes eles podem ser, ou aparentar ser, sistemas que têm uma certa homogeneidade a olho nu, né? Só que o nosso olho não é um microscópio muito bom, né? A escala que a gente consegue enxergar não é muito pequena. Só que quando a gente parte para essa escala micro, né, a gente vê que eles são sistemas heterogêneos, não são sistemas homogêneos. Vamos entender um pouquinho mais ao longo da aula. Tá? E esses sistemas são termodinamicamente instáveis. Eles incluem os coloides e as dispersões grosseiras, tá? Como as emulsões e as suspensões. Então a gente vai ver na aula de hoje o que são esses coloides, o que são dispersões grosseiras, que são as emulsões e suspensões, as suas definições e especialmente as suas aplicações, né? Falar sobre muito fisicoquímica, muita química também sobre esses sistemas aí. Então a gente vai ter uma fase dispersa e uma dispersante. Então, um coloide dispersa em água, né? Então a fase dispersa seria esse coloide, que a gente vai ver o que é, tá? E o dispersante, no caso, o solvente, né? No caso do meu exemplo aí, a própria água, tá? E a fase dispersante pode ser tanto um gás, quanto um líquido, quanto um sólido. Tá? Assim como a fase dispersa pode ser tanto um gás, quanto um líquido, quanto um sólido. Tá? Os três estados da matéria podem ser qualquer uma das duas aqui. Né? Normalmente, então, o dispersante vai ser aquela fase que vai estar em maior quantidade. Tá ok? Mesma ideia do solvente, né? E a diferenciação, então, de um colóide, uma emulsão, uma suspensão e assim por diante, vai se basear no estado de agregação de cada uma das fases e, principalmente, no tamanho das partículas. Né? Por isso eu coloquei esse micro heterogêneo, que são partículas normalmente muito pequenas. Tá? E o que vai diferenciar um colóide de uma dispersão grosseira, por exemplo, é o tamanho da partícula. Tá ok? Vamos dar alguns exemplos aí. Uma solução, dita solução verdadeira, né? Se a gente tem uma partícula lá, sei lá, o NaCl dissolvido na água, aquelas moléculas de Na+, e Cl-, né, os íons ali, eles vão ter um tamanho inferior a 1 nanômetro. Lembrando, nanômetro, né, 10 a menos 9 metros, né? Uma escala quase atômica aqui, tá? E pode ser todos os tipos de dispersão, né? Então a gente pode ter uma dispersão ou uma solução, melhor a gente usar a palavra dispersão, né? Para não dar a ideia que a solução seja só líquida, né? Gás, então um gás misturado com outro gás, um gás misturado com um líquido misturado com um líquido e assim por diante. Tá? Então, exemplos aí, soluções moleculares iônicas. É uma solução aquosa de NaCl, né? O gás atmosférico nosso aqui, né? A gente tem um gás misturado com outro gás. Coloides. Coloides, né? As partículas coloidais, a gente vai ver que tipo de partícula pode ser essa partícula coloidal, elas normalmente vão de 1 nanômetro a 0,5 micrômetros ou 500 nanômetros. Essa definição ela não é muito precisa, né? A gente vai encontrar tanto com essa definição, quanto de 1 nanômetro até 1000 nanômetros, ou 1 micrômetro. Né? Micrômetro, 10 a menos 6 metros. Tá? Então ela não é tão precisa, tá ok? Mas entre essa escala aqui, de 1 nanômetro a 500 ou 1000 nanômetros. Tá? A gente pode ter um líquido disperso num gás, como uma névoa, uma fumaça, né? Um sólido disperso num gás,
por exemplo. Tá? Então, o sólido no gás, né, seria mais a fumaça, né? A névoa, né, um líquido no gás, né? Então, neblina, né, o dia que está muito úmido. Um sólido no gás seria, por exemplo, a fumaça, né? Partículas sólidas suspensas numa solução gasosa na nossa própria atmosfera, né? Um sólido num líquido, como no caso de uma gelatina, a gente vai ver isso aí, tá? Assim por diante. Além dos coloides, a gente tem as chamadas dispersões grosseiras. São as grosseiras por quê? Porque elas têm um tamanho maior do que o coloide. Então seriam dispersões que a gente tem um tamanho maior que 500 nanômetros ou 1000 nanômetros, 1 micrômetro, a depender da referência que a gente está usando. Tá? Então vocês vão ver na aula que eu vou usar essa referência aqui. Outras horas eu vou falar de 1 micrômetro, exatamente para reforçar que não tem uma distinção clara na literatura ainda sobre isso. Tá? As emulsões, elas vão ser especialmente do tipo líquido-líquido. A gente pode ter do tipo sólido-líquido também. Então, um líquido disperso num líquido ou um sólido disperso num líquido. O leite, por exemplo, é uma emulsão. Né? O leite ele é basicamente água e gordura, né? Óleo. Então, a gente tem essa gordura, esse óleo disperso na água, né? Que é o nosso dispersante aí. Tá ok? E como que esse óleo do leite fica estável, né, nessa solução água-óleo, né? E por que o leite é branco, inclusive? São perguntas que a gente vai responder na aula de hoje. E temos as suspensões, tá? Por exemplo, sólido gás, tá? Então pode ser também uma fumaça, né? E aí a questão de ser um coloide ou ser uma suspensão vai depender do tamanho dessa fase dispersa, tá ok? Aerossóis, né? Tipo aerossóis do desodorante lá que a gente usa, enfim, né? Suspensões sólido líquido, né? Então, suspensões desse tipo, um sólido disperso num líquido aí pode ser que nem, por exemplo, né, um leite de magnésia, né? Ou a cal. A gente vai também dar uma olhadinha em cada uma dessas dispersões aí, ok? Então, aqui temos mais uma classificação, né? O que é um aerossol líquido, o que é um líquido disperso num gás, um aerossol sólido, um sólido disperso no gás, uma espuma, né? É um gás disperso num líquido, ou a gente pode ter uma espuma sólida, né? Um gás disperso num sólido, como o isopor, tá? Não, olha aí, são todos sistemas dispersos, tá ok? Emulsão, emulsão sólida, um sólido disperso num líquido, tinta, pasta de dente, ou um sol sólido, né? Um sólido disperso em outro sólido, tá? Então, várias definições aí de sistemas e exemplos que são desses aí que a gente vai explorar um pouquinho mais na aula de hoje. Então, vamos propriamente aos coloides, tá? Então, diferente das soluções propriamente ditas, aquelas soluções verdadeiras, tá? Soluções coloidais são micro heterogêneas, sendo que a fase dispersa, um ou mais componentes, apresenta pelo menos uma de suas dimensões dentro do intervalo de 1 nanômetro a 1 micrômetro. Veja que eu já mudei um pouquinho a escala aqui, tá? Porque os livros não são conclusivos com relação a esse tamanho mesmo, tá ok? Por exemplo, né, lembra que no final da última aula a gente viu, né, uma solução de PEG, polietileno glicol, aquele polímero em água, né? Ele se enovelava ali numa dimensão nanométrica, né? Seguramente maior que esse 1 nanômetro aí. A gente até calculou o raio dele, né? Dava coisa de 13 nanômetros, era isso? Ou 13 angstroms? Não lembro agora se era angstrom ou nanômetro. Mas maior do que 1 nanômetro, de qualquer forma. Então ele já se encaixa, já se enquadra nessa escala nanométrica. Tá? E como a gente pode saber diferenciar, por exemplo, uma solução verdadeira de uma solução coloidal? Né? Então, um coloide disperso num líquido, por exemplo. Um dos jeitos da gente ver isso é o chamado efeito Tyndall, que é o espalhamento de luz pelas partículas. Então aqui a gente tem uma solução aquosa com NaCl, por exemplo, e aqui uma solução aquosa com PEG, por exemplo.
Olhando as duas a olho nu, você vai ver duas soluções transparentes, aquosas, não vai nem saber se tem água misturada mais com alguma coisa ou não. Tá? O que é esse efeito Tyndall? Né? É um efeito de espalhamento de luz, como a gente está vendo aí. A luz visível, ela tem um certo comprimento de onda. Lembra? A luz ela funciona como uma onda, vocês vão ver isso melhor na parte de espectroscopia. Né? Mas ela viaja como uma onda, essa onda tem um certo comprimento da onda, né? A depender da energia da luz. Esse comprimento da onda na luz visível ela fica entre 200 e 800, 700 nanômetros. Tá? Então, fica dentro dessa região aqui. Essa luz, quando ela está passando numa solução só de água, ou água com NaCl, por exemplo, as partículas que estão ali são muito pequenas. Então, ela vai passando como onda, ela passa reto e a gente não observa nada acontecendo. Já numa solução coloidal, que a gente vai ter algo que está dentro desse intervalo aqui, aquela luz ela vai estar vindo, a hora que ela encontrar esse coloide, o coloide já é um pouco maior, né? Então ela vai estar na faixa de tamanho ali que é o comprimento de onda da luz também. Então a luz vem como uma onda, ela encontra esse coloide, ela vai trombar com esse coloide e vai se espalhar. Por isso a gente enxerga ela, né? Então pensa aí, ó, vocês estão aqui na câmera do professor, a luz está vindo, se ela passa, vocês não vê. Mas ela vindo, ela espalha e vai até os nossos olhos e por isso a gente enxerga esse feixe de luz aqui, tá? Quanto maior a partícula, mais luz ela vai espalhar. Tem até uma equaçãozinha para descrever isso, mas não é muito o nosso foco, né? Graças a isso a gente tem alguns tipos, né, de fenômenos que a gente observa no nosso dia a dia, né? Por exemplo, a neblina, né, uma dispersão líquido-gás. Dias como hoje, pelo menos que o professor está gravando aqui, bastante chuvosos, né, a gente tem uma dispersão de líquidos, né, gotículas de água muito pequenas no gás, que é o nosso próprio ar atmosférico, né? Olha como isso aí espalha a luz aqui do carro, né? Ou aqui, né, quando a gente vê esses raios de sol, essa foto bonita, né, partículas sólidas no ar, né? Então, micropartículas muito pequenas aí, sólidas, dispersas no ar, a gente consegue ver esse espalhamento de luz. Aqui em São Paulo, né, é até muito difícil a gente enxergar um pôr do sol bonito normalmente, né? Por quê? Porque a gente tem uma poluição grande na nossa atmosfera aqui na cidade, especialmente em períodos que passam muito tempo sem chover. Quando o sol está se pondo, a gente vê aquele horizonte mais esbranquiçado, né? Por quê? Porque aquela luz do sol que está chegando ali, ela é espalhada, né? E fica um pouco mais esbranquiçada, conforme a gente vai ver lá no leite. Tá ok? E o espalhamento de luz, graças ao efeito Tyndall, mais um fenômeno chamado espalhamento Rayleigh, é o responsável do porquê o nosso céu é azul, tá? Por que o céu é azul? Porque a energia eletromagnética, né, que vem do Sol, em todo tipo de radiação, incluindo a radiação visível. Quem sabe aquela imagem clássica, né, do prisma de Newton que pega a luz branca e espalha as cores do arco-íris, sabe que a luz branca, né, a luz que vem do Sol, boa parte dela é composta por luz visível, e a luz visível que a gente enxerga como branca é a soma de todas essas cores que a gente pode dividir entre elas. Essa luz vem lá do espaço, chega na nossa atmosfera, ela encontra alguma barreira, ela encontra moléculas, né, que estão dispersas ali na nossa atmosfera. Chegou na nossa atmosfera, parte dessa luz vai ser espalhada, outra parte vai passar. Que parte vai ser espalhada? O maior espalhamento se observa para aqueles comprimentos de onda que tem o menor comprimento de onda, né? Ou maior energia. Tá? Então, peguem o espectro eletromagnético visível e vejam isso, né? Qual que tem o menor tamanho de comprimento de onda vai ser aquela que vai ter maior energia. E que luz que é essa? Primeiro, a violeta, ultravioleta, né? Já sai um pouco do espectro visível. Depois o azul. Né? Então, na nossa atmosfera, a luz azul é aquela que é mais espalhada. Do mesmo jeito aqui que aqui está espalhando todo tipo de cor, a gente enxerga essa luz branca vindo para a gente. Quando a luz do Sol ela bate, ela vem, né? Bate ali na nossa atmosfera, né? No nosso planeta.
A luz mais espalhada é a luz azul. Então, as outras luzes elas passam, elas têm um comprimento de onda maior do que as partículas que estão dispersas na atmosfera. O azul fica majoritariamente ali, se espalha e a gente vê um céu muito bonito e um céu azul. Deixo uma pergunta para vocês, né? Por que no pôr do sol o céu costuma ser vermelho ou laranjado? Tem alguma coisinha disso lá no material extra de vocês? Não deixe de conferir, né? Muito interessante essa discussão aí. Mas seguimos. Bem, vamos classificar os coloides. Né? A gente tem coloides propriamente ditos, né? Partículas formadas por macromoléculas individuais, então uma única molécula que sozinha ela já tem um tamanho dentro dessa faixa de tamanhos da escala coloidal. Por exemplo, né, proteínas, né, ou alguns polímeros sintéticos, né, como a gente viu lá o caso do PEG também na aula passada. Tá? Então, uma única molécula, mas uma macromolécula, ela forma um coloide sozinha. E a gente tem coloides por associação. Então, várias moléculas se associam, né, sendo que um tamanho individual de uma única molécula dessa não estaria na casa coloidal, mas quando elas todas se associam de forma espontânea, inclusive, a gente vai enxergar elas, né? Então, como um coloide. A gente vai passar a ter um coloide, a gente vai estudar esse tipo de autoagregação aqui, entender o que são essas micelas, tá? Uma outra classificação, né, se baseia na forma e na estrutura da macromolécula, né? Então, para a gente poder separar um pouquinho mais, a gente pode ter, por exemplo, coloides esféricos, globulares, né, como proteínas, lineares, né, como muitos dos polímeros sintéticos que a gente viu na aula passada, ramificados, né, como polifenol, baquelite, né, também aqueles polímeros que a gente tinha lá, e materiais reticulados, né, então alguns tipos de classificação para separar dentro do coloide que tipo de material a gente vai poder estar falando. Tá? Lembrando que pode ser sólido, como aqui, pode ser líquido, tá? E assim por diante. Contudo, né, a classificação mais importante é a que diferencia as partículas coloidais e macromoléculas segundo sua afinidade com a fase dispersante. Então, temos coloides liofílicos, coloides liofílicos, eles têm afinidade pela sua fase dispersante. Se a fase dispersante é a água, a gente poderia falar que eles têm afinidade pela água, né, ou são hidrofílicos, ou coloides liofóbicos ou liófobos, a depender da referência, você vai achar essas duas palavras aí, que são aqueles que não têm afinidade com sua fase dispersante. Então, se fosse um coloide, né, uma macromolécula sendo dispersa em água, seria hidrofóbico. Tá? Mas vamos manter os nomes liofílicos e liofóbicos, porque aí não importa qual é a fase dispersante, né? A gente vai saber que ele não tem afinidade com aquela fase dispersante. Ok? Bem, vamos começar com os liofílicos, né? Os mais fáceis aí, né? São aqueles nas quais as partículas coloidais interagem favoravelmente com a fase dispersante. Por exemplo, a gelatina, né? A gente já viu que que é a gelatina, né? Basicamente, né? A gelatina tem um coloide ali, que é uma proteína, tá? Que ela é bastante solúvel em água. Né? Então ela tem afinidade com a água. Né? Então a gelatina é um coloide liofílico quando o meio dispersante é a água. O amido, né, de milho em água, borracha em benzeno, tá? Esses coloides eles são estáveis, tá? Por possuírem fortes interações intermoleculares entre o soluto, o coloide, e o solvente, que é a fase dispersante. Né? Como a interação é favorável, a gente não tem muitos problemas em relação à estabilidade, tá ok? Podem ser encontrados como Sol, tá? As moléculas da fase dispersa permanecem no seu estado individual de dispersão sem chegar a formar um retículo. Ou gel. As moléculas na fase dispersa se tocam, formando uma matriz coerente, né? Um retículo macroscópico interconectado, chamado de rede infinita. Neste caso, cria-se um sistema semi-rígido no qual o meio de dispersão penetrou nas partículas do Sol. Então, quando a gente pensar, né, um colóide liofílico Sol, a gente vai ver uma Sol, vamos pensar sempre em solução, algo mais fluido.
Enquanto um gel, né, vamos pensar um gel de cabelo, não sei, né, gel, álcool gel, né, ele é mais viscoso aí, tem alguma coisinha a mais. A gente vai entender um pouquinho melhor essa questão de retículo já já, falando da nossa querida gelatina, né? Olha, por exemplo, ela aqui. Então, na gelatina, numa temperatura alta, né, como que a gente faz gelatina em casa? A gente esquenta a água, joga o pozinho lá, isso aí fica uma solução. A gente dispersou aquela proteína, né, mais um corante, um flavorizante, blá 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 blá, numa solução aquosa. Então a gente vai ter essa proteína dispersa na água, né, uma solução coloidal. Se vocês tiverem uma laser, ponteiro de laser e conseguir fazer uma gelatina em casa, apontem lá, vocês vão ver ela espalhando. Em temperatura alta a gente tem uma solução líquida, certo? Mas o que a gente tem que fazer para ficar a gelatina que a gente conhece? Esperar resfriar. Quando a gente espera resfriar, a gente sai dessa solução líquida e chega naquela constituição de gelatina, né, que a gente conhece, que é um gel. Olha que interessante, né? Então a gente tem basicamente, vamos tirar o corante, essas coisas, né? Proteína e água. Líquido, né? A gente escorre ele se quiser quando está na temperatura quente. Quando a gente gela, todo aquele líquido que estava ali está preso dentro do que? De um retículo macroscópico interconectado. Então aquelas proteínas, lembram que a proteína e outras biomacromoléculas, elas são termossensíveis, elas mudam de conformação a depender da temperatura. Então, numa temperatura alta, né, as proteínas que compõem ali a gelatina, elas estão livres uma das outras, vamos dizer assim. Elas têm muita energia, então elas interagem pouco uma com as outras. Tá? Quando a gente diminui a temperatura, a conformação da proteína muda. Consequentemente, né, aquela proteína que antes estava aqui sozinha, ela se conecta com a proteína vizinha, ela começa a interagir mais com seus vizinhos, interage com o vizinho aqui, é uma macromolécula, né, então ela pode interagir com vários vizinhos, e isso vai formando uma rede, tá, interconectada, semi-rígida, que prende a água ali dentro, né, muito interessante, né, como que a água não sai vazando, né, então, para ver como que nessa rede que ele vai formando, ela vai prendendo essas moléculas de água, muito do porquê também ela tem uma grande afinidade pela água, já que é um coloide liofílico, ok? Então, né, como resultado, a afinidade pela fase dispersante, a obtenção de coloides liofílicos se dá pela simples dispersão do coloide na fase dispersante, por exemplo, tá? Ocorrendo assim a solvatação espontânea da fase dispersa, o que é fácil de entender frente às fortes interações entre essas fases aí. Então, um outro exemplo, né, que forma essas redes interconectadas é o amido, né? A gente consegue solubilizar ele, por exemplo, na água. Só que o amido ele tem uma característica contrária da gelatina, né? A gente solubiliza ele na água e fica uma solução. Quando a gente aquece ele, ele forma aquela rede mais interconectada, né? Resultando tipo um gel. Então a gente consegue fazer um gel de amido de milho, de maisena, mas a gente tem que usar muito amido, né? Normalmente a gente usa a maisena na comida para quê? Para engrossar a comida. Por quê? A gente coloca um pouco dela, né? Ela dissolve ali, a solubilidade dela não é tão boa assim, mas não é facinho a gente solubilizar, né? Tem que tomar um pouquinho de cuidado para não empelotar, quem já cozinhou aí sabe. Você vai aquecendo, a conformação das moléculas de amido ali vão mudando, vão formando aquela rede e vai se tornando aquilo ali uma fase mais gel. Então a gente engrossa os caldos, né, quando vai fazer uma comida, por exemplo, com isso. Aliás, falando nisso, né, hoje, o dia que o professor está gravando, tá um friozinho, fazer uma sopinha de mandioquinha, que tem muito amido, vai ficar grossinha, uma delícia, hein? Que maravilha. Tem lá na área de materiais extras para vocês uma um vídeo muito legal, né? Mostrando uma característica do amido quando a gente está nessa fase gel aqui, que é um pouco diferente. Ele é um fluido não newtoniano, não é o foco da nossa aula, né? Mas ele é uma característica bastante interessante. Aí vejam lá o vídeo, quem estiver mais interessado, dê uma olhada nisso, né? O que é um fluido não newtoniano, para entender, né? O que está acontecendo ali naquele vídeo, tá ok?
E o que acontece se, por exemplo, adicionar uma grande quantidade de sal numa dispersão de gelatina, num sol de gelatina, por exemplo? Então, estou, obviamente, considerando aqui que minha fase dispersante é a água. Tá? Olha lá. Então, aqui, né, ele na fase sol, eu tenho a proteína e água, basicamente. A gente já discutiu um pouquinho disso, né? Quando eu adiciono esse sal, a água vai preferir, e o preferir a gente pensa em energeticamente falando, obviamente, né? Solvatar a proteína ou ela vai preferir solvatar o sal? Né? É muito mais fácil energeticamente falando para a água solvatar o sal, né? É um, vai ser um íon, né? Vai ter uma atração eletrostática mais forte, ela é menor, questão entrópica, questão entálpica. Com isso, uma proteína que, por exemplo, é solúvel em água, se a gente adicionar uma certa quantidade de sal, a gente pode precipitar ela, né? Chamado efeito salting out. Já discutimos um pouquinho disso daí, é muito usado para precipitar DNA, por exemplo, né? Muito uma maneira fácil de precipitar DNA, então eu coloquei inclusive no material extra de vocês, de novo, aquele experimento de tirar o DNA de morango, né? A gente pode fazer com várias frutas. Porque aqui a gente vê a explicação completa, né? Lá na nossa aula de interações intermoleculares, a gente discutiu em termos do porquê usar etanol, a gente usava etanol e água, né? Lembra lá? Agora, e sal. Agora a gente vai entender o porquê a gente também usa o sal. Tá ok? Um efeito bem interessante aí, bem legal. Vamos agora aos coloides liofóbicos. Bem, os coloides liofóbicos, né, são substâncias insolúveis ou muito pouco solúveis no seu meio de dispersão, ou não favoravelmente solúveis, tá? Eu mudaria aqui, não favoravelmente solúveis em seu meio de dispersão. Ou agregado de moléculas pequenas que contêm um número grande relativo de fórmulas mínimas, tipo iodeto de prata, né? A gente coloca iodeto de prata em água, ele se aglomera, né, formando lá AgI, AgI2, AgI3, AG2 e 3. Não vamos entrar muito nesse mérito aí, né? Mas eles se aglomeram, eles não têm afinidade pela água, formam aí um coloide liofóbico, nesse caso, tá? E eles podem precipitar, né? Como eles não têm essa dispersão aqui favorável, essa interação favorável, eles podem precipitar, tá? Então, esqueçam esses insolúveis aqui, não ficou tão legal. Eles podem sim precipitar, produzindo um grande número de pequenos núcleos, né? E limitando-se ao crescimento desses mesmos núcleos, né? A gente já vai entender um pouquinho melhor o que essas frases estão querendo falar aí. Né? Por exemplo, aqui, cloreto de ferro em água. Tá? Os íons cloreto são bastante solúveis em água, mas os ferros não. Quando a gente mistura cloreto de ferro em água, a formação lá do ferro, e esse ferro ele vai formar um hidróxido de ferro. Tá? Esse hidróxido de ferro ele começa a se formar. Outras moléculas de hidróxido de ferro que também são pouco solúveis, né? São liofóbicas, né? Não têm afinidade pela fase dispersante, que no caso é a água, começam a se aglomerar e se formar em cima deles. É o mesmo mecanismo de formação de crescimento de cristais. A gente forma um pequeno núcleo, as primeiras moléculas de cloro de ferro, de óxido de ferro, tá? 3, que se formam, hidróxido de ferro, gente, tá difícil, hein? Hidróxido de ferro que se formam, elas induzem com que as próximas moléculas de hidróxido de ferro 3 se formem, elas vão formando sobre esse coloide. Então essa molécula que é hidrofóbica, né, já que o nosso meio dispersante é a água, ela vai crescendo sobre si mesma, né, formando um coloide cada vez maior, e quanto maior, mais difícil vai ser solubilizar isso aí na fase dispersante, no caso a água, né? Então aqui a gente observa, né, muito bonito, né, uma coisa transparente caindo, fica esse amarelão aí, graças ao ferro 3+, e esse precipitado vermelho, tá? Que vai se formando com o crescimento desse coloide liofóbico, né? Uma espécie de crescimento como fosse uma nucleação, uma cristalização. Tá?
Eu tenho lá no material extra um tipo de crescimento, não é com ferro, com enxofre, né, que a gente chama de pôr do sol químico, né? Esse colóide ele vai crescendo e conforme ele vai crescendo, ele vai espalhando mais luz, tá? Então parece que a gente está num... Ele começa a crescer, ele vai ficando azulzinho, conforme ele cresce mais, ele vai tornando essa cor parecida com essa cor aqui, né? De pôr do sol. É bastante legal e bastante didático este experimento. Não deixem de observar lá. Anda aqui com nossos colóides liofóbicos, né? Como eles não são solúveis espontaneamente, né? Fica um termo melhor, a gente vai ver que eles podem ficar assim, suspensos e solúveis na fase aquosa, tá? Ou na fase dispersante, melhor dizendo, né? É necessário então um input de energia para a dispersão. Pode ser um input de energia química, térmica, elétrica, mecânica, né? Então você pegar, fazer uma suspensão na fase coloidal, como aqui, né, o próprio hidróxido de ferro 3, agitar isso aí de maneira muito forte, né? Então você está fornecendo energia mecânica, por exemplo, né? É um jeito de você dispersar esses colóides biofóbicos, tá? Na sua fase dispersante. Um exemplo, né? Nanopartículas de ouro em água. Então, o ouro, você vai imaginar que é solúvel em água, né? O ouro é um metal, né? Totalmente insolúvel em água quando ele está na sua fase macroscópica. Mas a gente consegue trabalhar com um sal de ouro a partir de um processo de redução. Então a gente faz um input de energia química, né, uma reação de redução. Esse sal de ouro, né, que estava aqui no estado de oxidação mais, né, positivo, ele passa para ouro zero, ouro metálico, mas em tamanho nanométrico, tá? Ou tamanho coloidal. Isso aí mostra como que a nanotecnologia é fantástica, né? E aqui temos soluções. Vejam que a olho nu elas parecem soluções normais, né? Ou soluções homogêneas, mas elas são micro heterogêneas. Tá? A gente tem diferentes tamanhos de nanopartícula de ouro. E olha que interessante, essas soluções aqui elas são todas nanopartículas de ouro. Só tem água e ouro, né? Um pouquinho desse sais e tudo mais, mas nada que mude a cor, né? A cor ela muda conforme a gente muda o tamanho da nanopartícula. Olha aqui interessante, né? E essas soluções de nanopartícula de ouro, elas são estáveis por muito tempo, inclusive. A gente vai entender como que um colóide liofóbico ele pode ser estável bastante tempo no meio dispersante dele, né? No caso aqui, por exemplo, o ouro em água, tá? A gente pegar então uma solução dessa, né? Que é uma solução amarelinha, né? De um corante, por exemplo. Né? Então, corante dissolvido em água, né? Uma solução verdadeira. Quando essa luz ela chega aqui nessa solução vermelha, que contém lá, então esse colóide de ouro, a gente observa a dispersão de, de luz, né? Pelo efeito Tyndall. Tá? Então, o Sol é uma dispersão de um sólido, por exemplo, o ouro, né, coloidal, ele é um sólido disperso num líquido, né? Ou de um sólido num sólido, né? Por exemplo, o vidro rubi, que é um sol de ouro disperso em vidro, tá? A cor é fruto do espalhamento de luz, no caso aqui do vidro rubi, tá ok? Então vai ter esse sólido aí, um sólido metálico dissolvido na solução aquosa. Vou aproveitar para fazer um jabazinho aqui para mim mesmo, tá? Esse aqui é um trabalho meu, dos meus alunos aqui, que a gente publicou esse ano agora, tá? Que a gente trabalhando com nanopartículas de ouro, mas nesse caso aqui com nanopartículas de prata. Olha que interessante. Nanopartículas de prata no tamanho de cerca de 10 nanômetros, elas são esféricas em uma solução dourada, né? O ouro, que é dourado, ele fica na solução, fica vermelho. A prata, quando a gente passa para a escala nanométrica, ela fica dourada, né? É muito interessante ver esse tipo de coisa, né? Como que quando a gente sai dessa escala macro para uma escala nanométrica, as propriedades do seu material elas mudam completamente, tá? Isso é o fantástico da nanotecnologia, né? A gente tem um campo extraordinário aí para explorar dessas novas propriedades que surgem quando a gente trabalha com material nesse tipo de escala. E aí a ideia do trabalho foi produzir formas geométricas diferentes dessas nanopartículas de prata, né? Então a gente conseguiu produzir essas formas aqui que são dodecaedrons, tá? Triângulos, bastonetes, né? Note que cada uma delas tem uma cor de solução diferente, tamanhos diferentes.
todas são 100% prata, prata zero, né, nanopartículas de prata, e cada uma tem um formato diferente, uma cor diferente, propriedades eletroquímicas, eletrônicas, catalíticas e assim por diante diferentes, né? Realmente algo sensacional. Eu lá no material extra de vocês deixei um tópicozinho de nanotecnologia e algumas aplicações, artigos mais generalistas, né, para abrir a mente de vocês para essa área aí que vai tender a crescer cada vez mais, tanto na ciência, né, dentro da universidade, quanto na indústria, né, já está crescendo bastante também. Ok? Então, do ponto de vista termodinâmico, o Sol oleofóbico é um sistema tipicamente instável. Né? Ele não é termodinamicamente favorável, mas ele pode ser estabilizado ou não. Né? Mas cineticamente não são lábeis. Né? Quer dizer, então a gente consegue ter um Sol oleofóbico que aparentemente é estável, né? Ele não precipita por muito tempo, como as soluções de nanopartículas de ouro e prata, por efeitos cinéticos, né, que impedem que elas precipitem. Né? Além do efeito cinético, a gente tem um outro efeito que a gente vai ver lá. Tá? Mas elas são termodinamicamente instáveis. Né? E qualquer desestabilização pode levar à precipitação desses sistemas. Né? Então, por exemplo, trabalhar com nanopartículas metálicas, lá igual o professor mostrou, né? Qualquer tipo de impureza que se tem na sua vidraria ali desanda a sua reação, desanda totalmente a sua solução e não dá certo. Tá? Então, é um pouquinho difícil de trabalhar, né? Porque como o sistema não é instável, tem que estar tudo muito bem delineado para que a gente consiga fazer com que ele pareça estável, né? Ou permaneça estabilizado de uma certa forma. Tá? Mas como que a gente consegue fazer então esses sistemas liofóbicos estarem estáveis, né? Ficarem estáveis? Então, como consigo fazer uma nanopartícula de prata permanecer estável numa solução aquosa, já que ele é um coloide ou um sol liófobo para a água? Tá? Vamos dar uma olhadinha em dois efeitos que acontecem aí. Tá, ok? O primeiro deles, né, que dá para a gente fazer é uma estabilização estérica. Tá? Então a gente liga agentes passivadores com alta afinidade pelo meio dispersante, recobrindo aquela nanopartícula. Então a gente pode pegar um sistema, por exemplo, o polietileno glicol, aquele polímero que a gente viu na outra aula. Tá? Ele forma aquela cadeia em forma de retículo, ele guarda aqui o polietileno glicol, né? Ele forma aquela cadeia em forma de retículo ao redor dessa nanopartícula de ouro, por exemplo, de uma nanopartícula metálica. E como ele tem muitos grupos OH, ele vai ser solúvel à água. Então a água, quando ela vê aquele sistema ali, ela está vendo só polietileno glicol, que é solúvel nela, né? É um bom solvente para o polietileno glicol, a água, como a gente viu na aula passada. Então com isso a gente encapsula aquele colóide liófobo, tá? E mantém esse sistema estável, né? Como mostra aqui a nossa figurinha, né? Então, polietileno glicol, vários polímeros aí hidrofílicos, né? Sílica está sendo muito utilizada nessa área de nanotecnologia para fazer esse tipo de coisa, tá? É até um jeito interessante de trabalhar com fármacos hidrofóbicos. Né? Muitos fármacos são muito hidrofóbicos, né? E o nosso corpo, o nosso sangue é basicamente água, né? Então você encapsula um fármaco hidrofóbico ao redor de uma corona hidrofílica, né? Fazendo então que todo o seu sistema, né? Parte interior, mas parte exterior seja um grande coloide liofílico, né? O que está aqui dentro é liofóbico, né? Mas a água enxerga como liofílico, né? Porque ela está tendo contato com o sol que está aqui fora. E com isso a gente consegue transportar fármacos, por exemplo, ao longo do corpo, né? Fármacos hidrofóbicos ao longo do corpo. Sistema inteligente de entrega de fármacos. Tem lá no material extra para vocês também darem uma olhadinha nessa questão aí. Um outro tipo de estabilização é a estabilização eletrostática. Como é isso? Muitos dos sais desses coloides liofóbicos, né, eles têm uma certa carga na superfície dele. Por exemplo, nanopartículas metálicas, né, como a prata, tem uma densidade de carga negativa na superfície dela. Tá? E com isso, né, se a gente tem aqui no nosso desenho tem uma positiva, né? Então a gente tem um coloide liófobo negativo, tá vendo aqui os negativos? Ele atrai uma camada de íons positivos ao redor dele,
certo? Isso forma o que nós chamamos de dupla camada elétrica, né? Então aquele coloide ele vai ter ao redor dele cargas que vão fazer com que ele fique um pouco mais solúvel em água, né? Já que a água está enxergando aquele negócio todo como uma carga, né? As cargas, como a água é bastante polar, por exemplo, vai ajudar a solubilizar isso daí, tá? E também, né, então pensando aqui um coloide positivo, né, vai atrair essas cargas negativas, vai favorecer ou desfavorecer a aproximação de um coloide do outro. Porque como que esses coloides eles precipitariam, né? Ou como eles vão precipitar? Você tem um coloide e outro aqui. Eles não têm afinidade pelo meio dispersante. Tem afinidade entre eles, afinal eles são iguais. Eles poderiam se encontrar, certo? Se encontrar, coalescer, né, crescer, formar um coloide ainda maior, que fica mais difícil ainda a água sustentar. Esse coloide vai crescendo até que tudo isso precipita. Como a gente tem essas cargas, né? Essas cargas elas minimizam essa aproximação, elas dificultam essa aproximação, consequentemente dificultam, né, a coalescência, né, dessas nanopartículas, né, elas se fundirem e formar uma maior, consequentemente dificulta a precipitação destes coloides. A discussão disso daí é dada pela teoria DLVO, tá? Com esse nome em homenagem aos cientistas que a desenvolveram. Veja que é uma discussão muito semelhante àquelas que a gente falou da ligação química, né? Da distância internuclear. Devido a essas cargas aqui, então a gente vai ter interações do tipo Van der Waals, por exemplo, né? Interações intermoleculares atrativas, mas a gente vai ter também atrações ou interações repulsivas, né? Que seriam essas repulsões de carga aqui. Então, quando as moléculas estão distantes o suficiente, a gente chega nesse mínimo secundário aqui, tá? Está relacionado a uma coisa chamada potencial zeta, também a gente não vai explorar na nossa aula. Espero que vocês já tenham visto lá na parte elétrica, né, da fisicoquímica de vocês. Mas elas chegam num mínimo de distância, né, que é a distância também entre uma molécula e outra, que elas vão ficar parcialmente estáveis, tá? Nesse mínimo secundário aqui, a depender da carga delas, né? Elas não vai ser muito favorável a elas se aproximarem mais por repulsão eletrostática. Uma característica importante desses coloides, tanto liofóbicos quanto liofílicos, né? Vale para os dois, já que a gente está falando um pouco de carga aqui e tal, tudo mais, tá? Por exemplo, proteínas, né, as nanopartículas metálicas lá que o professor trabalha também tem essa mesma característica, né, alguns sóis sintéticos, é que a carga, essa carga global que a gente tem sobre elas depende do pH do meio. Tá? Por exemplo, uma proteína, né, ácidos ou prótons ligam-se a grupos básicos e a carga líquida de uma macromolécula, né, que tem esses grupos ácidos expostos, né, uma proteína, por exemplo, é positiva. Tá ok? E conforme a gente vai, então, aumentando o pH partindo para um meio mais básico, a carga líquida é negativa, né, como resultado da perda dos prótons. Né? A gente tem lá o pKa, lá, por exemplo, um grupo carboxílico numa proteína. A proteína tem 1000 grupos carboxílicos, não sei, milhares de grupos carboxílicos. Quando o pH está muito ácido, esses grupos vão estar protonados. E a tendência, né, é da proteína ser mais positiva. Quando a gente vai para o meio mais básico, né, desprotona esses grupos carboxílicos, né, a gente fica lá os carboxilatos, né, CO-, e toda essa carga líquida na proteína ela vai ser negativa. Então a gente faz uma medida, né, dessa carga aí em função do pH, tá? E consegue chegar num ponto zero. Né? Então a gente chama isso de ponto isoelétrico. Né? É o pH no qual não há nenhuma carga numa macromolécula dessa. Né? Então, nem positiva, nem negativa. Obviamente, se essa macromolécula tende a se aglomerar, né? Tende a se autoagregar, esse pH vai ser o pH mais favorável para que ela se autoagregue ou se aglomere. Né? Ou vai ser um ponto onde ela vai ser menos estável. Né? Então, uma proteína, por exemplo, né, vai ter uma certa carga aqui no pH 7, pH do sangue. Se a gente o nosso sangue, por exemplo, começasse a ficar muito ácido, né, ela poderia partir para um ponto onde essas proteínas ou qualquer outra macromolécula que a gente tem no nosso corpo, elas mudariam de carga, né,
poderiam se aglomerar, precipitar e aí levar a sérios problemas de saúde, né? Além de elas poderem mudar de conformação, como a gente viu na nossa última aula, tá? E a desestabilização desses colóides liofóbicos, tá? A gente pode, por exemplo, adicionar um sal, né, um eletrólito, né, que ele vai suprir ou suprimir essa camada difusa. Então você tem lá uma solução de água e nanopartícula de prata, né? A prata é negativa, vai ter um pouquinho de cargas positivas que estão ali no meio também, e elas vão estar ali, vão se uma se repelir com a outra. A hora que você adiciona sal, tá? NaCl, por exemplo, ele vai ter uma porrada de íons e ânions aqui. Então, vai entrar um monte de ânion aqui no meio também, que vai minimizar essa repulsão entre as superfícies positivas aí, né, ou aparentemente positivas, né, por causa dessa dupla camada aqui, dos coloides liofóbicos. Com isso, tá, você minimizou essa repulsão que antes mantinha esse sistema estável, vai ser mais favorável termodinamicamente falando, eles se juntarem, coalescerem, formar um coloide maior. Quanto maior esse coloide, mais difícil para a água sustentar ele ali, maior vai ser a tendência dele precipitar, seja por coagulação, seja por floculação. A gente vai ver um pouquinho a diferença desses dois processos já já, tá? A desestabilização pela adição de um eletrólito. Voltamos lá para a teoria da LVO, tá? A força iônica é elevada, né? A atmosfera iônica é densa e o potencial exibe um mínimo secundário em separações grandes. A agregação de moléculas provocada pelo efeito estabilizador desse mínimo secundário é chamada floculação. Então a gente está aqui nesse mínimo secundário onde as moléculas elas ainda estão estáveis, tá? Você tirou um pouquinho dessa estabilidade por adicionar sal, elas vão partir para um estado já mais de repulsão. E com isso elas vão formar o que a gente chama de floculação. O material floculado pode ser redisperso muitas vezes por simples agitação, pois o poço de potencial é bastante raso. Tá? A gente vai entender um pouquinho essa afirmação já já. Um outro processo chamado de coagulação, muita gente confunde e fala como os dois fossem o mesmo, né? Que é uma agregação irreversível de partículas diferentes, constituindo partículas maiores. Né? Ocorre quando a separação entre as partículas é tão pequena que o mínimo primário da curva, né, ele já passou daqui, de energia de potencial é atingido e as forças de Van der Waals passam a ser dominantes. Né? Então, a gente tinha uma repulsão eletrostática, né? Tá essa curva aqui, por exemplo, certo? A repulsão eletrostática que impede com que ela se aproxime, né? Vai aumentando muito a energia potencial. A hora que você adiciona bastante sal, aumenta a temperatura, a gente vai dar uma olhadinha nisso, essa curva aqui de repulsão não vai ser mais tão forte assim, né? Por quê? Porque você está minimizando aquela repulsão. Então, elas vão poder se juntar de forma que as forças de Van der Waals, lembra, as forças de Van der Waals são forças de curto alcance, de curtíssimo alcance, né, vão passar a ser dominantes. Então, aquelas moléculas que antes elas poderiam até se manter um pouquinho mais distantes entre si, né, elas conseguem se aproximar muito uma da outra, porque a gente tirou essa repulsão aqui, tá? De modo que a força de atração de Van der Waals se torne mais relevante e uma molécula se atraia com a outra, já que elas têm afinidade por si mesmas e não têm afinidade pelo seu meio dispersante. Com isso, elas coagulam e, consequentemente, vão precipitar. Essa figurinha aqui ajuda a gente a entender um pouco essa questão aqui, né? Quando uma coagulação, normalmente, ela é irreversível. Você tem que aplicar muita energia para ela voltar. A floculação, não. Então, a gente tem um sistema estável lá, nosso colóide liofóbico lá no meio, tá? A gente adiciona lá uma certa quantidade de sal, vamos adicionar uma porrada de sal. Tirou essa repulsão entre eles, a coagulação. Veja que da coagulação, a gente tinha aqui várias moléculazinhas e elas têm menos moléculas aqui, ou seja, elas cresceram, que é exatamente isso. Então a gente tem dois colóides. Tá? Eles chegam tão perto entre si que eles coalescem. Coalescer é pegar esses dois e transformar em um só. Eles crescem. Aí vem um terceiro, coalesce, vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Esse processo é chamado de coagulação. Isso aqui cresce tanto, né? Vira uma coisa tão grande, tão insustentável na água que ela precipita. Tá? E a gente tem o processo de floculação. Na floculação, a gente perde um pouco dessa repulsão que tinha aqui, tá?
crescente aqui, mas as moléculas elas não estão tão próximas de si ainda. Elas têm uma repulsãozinha mínima ali entre elas. Então elas ficam muito próximas de si, uma das outras, mas não próximas o suficiente para as forças de Van der Waals serem tão presentes a ponto de coalescer elas, né? Então a gente fica nesse estado floculado aqui, que pode se levar até uma sedimentação. Mas nesse estado floculado, note que elas estão muito próximas entre si, mas a gente ainda tem solvente permeando elas aqui. Então fica mais fácil da gente ressuspender. Tá ok? Né? Então, o que a gente viu aqui, né, o papel da dupla camada elétrica é conferir as partículas de estabilidade cinética. Tá? Elas não são estáveis termodinamicamente falando. Tá? Então, uma solução de nanopartícula de prata lá que o professor mostrou, no longo tempo, ela um dia vai precipitar. Tá? Porque ela não é termodinamicamente estável, a termodinâmica está correta. Só que essa dupla camada, ela dá essa estabilidade cinética. Então, nós vamos ficar um bom tempo ali nesse estado de um colóide liofóbico suspenso no meio dispersante, tá? Porque a gente tem essa certa estabilidade cinética aí. A colisão das partículas coloidais só rompe a dupla camada e provoca a coalescência, que seria, né, juntar e crescer, entre elas se tiver energia suficiente para destruir as camadas dos íons, ou se a gente tirar essa camada de íons adicionando um sal, por exemplo, e das moléculas de solvatação, ou se a agitação térmica perturbar a acumulação de cargas na superfície. Essa destruição pode ocorrer em temperaturas elevadas, e esta é a explicação da precipitação de sóis pelo aquecimento. Então, um sol, né, por mais contraditório que possa ser, ele é menos estável em temperaturas mais altas, né? Por quê? Porque em temperaturas as moléculas e os colóides também, né, eles estão andando lá em solução, né? Isso depende da agitação térmica deles. Se a gente aumenta essa agitação térmica, olha só, o sol está andando devagarzinho, ele vai encontrar com outro aqui, opa, repele. Se eles estão com muita energia térmica, né, eles estão andando muito rápido, eles vão chegar aqui, eles estão com tanta energia que mesmo aquela repulsão das cargas não evita que eles se encontrem. Então eles se encontram, coalescem e, consequentemente, né, pode chegar a formar um precipitado. Olha que interessante, né? Essa desestabilização por carga, tá? Ela normalmente segue uma regra, né, que se chama da regra de Schutz-Hardy, né, que quanto maior for a carga da partícula, maior a sua eficiência na floculação ou coagulação desse colóide, tá? Então, essa regra de Schutz-Hardy, né, ela mostra que para cada 500 cargas unicamente carregadas, por exemplo, 500 íons Na+, se eu tiver 10 duplamente carregados, alguma coisa 2+, vai ter o mesmo efeito sobre a floculação ou coagulação e um triplamente carregado, né? Por isso, a gente usa sais de alumínio 3+, ou ferro 3+, por exemplo, no tratamento de efluentes de água, né? A gente tem lá matérias orgânicas lá compostas muito por oxigênio, nitrogênio, enxofre, que tem cargas residuais negativas, né? Isso aí forma lá colóides dispersos em água, tá? E a gente vai, uma das etapas de tratamento de água é pegar todos esses colóides orgânicos e precipitar, né? Para manter e tirar a água mais limpa de cima. A gente faz isso adicionando sais de alumínio, por exemplo, 3+, tá? Que tem uma eficiência 500 vezes maior do que um sal de sódio 3+. Então, apesar de ser muito mais caro, a gente usa o alumínio ao invés de um sal de sódio, porque ele é extremamente mais eficiente. O custo-benefício vale a pena. Deixei no material extra de vocês também algumas coisas relacionadas com o tratamento de água, tá? Que é muita química para a gente aprender ali, tá? A regra fala isso, tá ok? Não é bem assim, né? Depende o quanto que o íon pode ser solvatado ou não. Por exemplo, o íon lítio, né? Eles têm um efeito muito forte apesar da carga ser menor, né? Então, uma regra aqui de bolso legal para a gente pensar, mas na prática a gente tem que sempre olhar caso a caso, tá ok? Os colóides liofílicos, tá? Eles também podem ser desestabilizados, né? Pelas adições de sal, como eu falei lá da proteína da gelatina. Temperatura, né? Metilcelulose em água, né? Então tá aqui a estrutura dela, né? Se a gente aquecer muito, né? A gente rompe lá as ligações de hidrogênio que mantém ela, por exemplo, solúvel. E isso aí precipita, né? Efeito de pH, né? Como eu citei lá no caso das proteínas também, né? A gente muda o pH, um pH
no qual a gente perde a carga da proteína naquele ponto isoelétrico, a proteína pode precipitar ou não, por exemplo, tá? Adição de líquidos orgânicos immiscíveis, né, como o etanol lá na extração do DNA e assim por diante, tá ok? Só que essa desestabilização nem sempre é maléfica, né? Um ponto importante aqui, uma aplicação interessante, né, por exemplo, para fármacos, né? Então a gente hoje, qual que a ideia, o que seria um mundo ideal em alguns fármacos, por exemplo, né? Então pessoas que tomam remédio controlado, tomam um certo remédio uma vez por dia durante 30 dias, 50 dias, 60 dias, né? Muitas vezes a gente tem que tomar um comprimido todo dia. Não seria maravilhoso a gente tomar um comprimido só e poder ficar 30 dias sem tomar esse comprimido? Né? Esse fármaco indo sendo liberado de forma lenta no nosso corpo. Então a gente pode criar ali um sistema, tá? Com um agente passivador ao em volta do nosso fármaco ali, uma proteína, um polímero, por exemplo, um polímero que depende do pH, ele se degrada ou não. Então, esse polímero vai chegar no nosso estômago, pH mais ácido, ele começa a se degradar de forma lenta e lentamente ele vai soltando o princípio ativo do nosso fármaco no meio. Né? E com isso a gente poderia, por exemplo, ficar 30 dias sem tomar o remédio, porque ele vai passar 30 dias liberando esse fármaco aí. Muito bonito, né? Seria maravilhoso. Fácil de fazer? Com certeza não. Por isso tanta pesquisa, né? Por isso a ciência está aí para provar o seu valor, né? E essa área cresce muito nessa área de liberação inteligente e controlada de fármacos. Tem material essa para vocês também lá.